live não será na sexta-feira, extraordinariamente será na quinta-feira. Então fiquem ligados também, valeu? É só nessa quinta-feira, por motivo de força maior. E vamos que vamos. Tem mais alguma coisa para dizer, Cris? Não, bora lá. Então, bora lá, porque o convidado da vez é um pedagogo, neurocientista, pesquisador em desenvolvimento social. Sua trajetória é marcada pelo ativismo comunitário, pela arte e luta por inclusão. Quem é o convidado de hoje, Cris? Maravilha! Estamos de volta para mais uma Conexão Roots na sua JP Roots 67, o som da resistência. E hoje o nosso convidado é uma pessoa maravilhosa, iluminada, aqui diretamente de Suzano City, Luciano Gomes, um dos idealizadores do Papo Cabeça, Cia Teatral. Então, bora lá, se apresente aí para a galera, Luciano. Boa noite a todos, boa noite, Cris, boa noite, JP. É um prazer imensurável estar com vocês aqui esta noite. Quero dar boa noite para os nossos internautas. Eu sou o Luciano, né? Na minha trajetória aí, cara, e o nosso trabalho, ele vem acontecendo aí no bairro Miguel Badra, onde também eu faço minha morada, né? E estamos aí, né? Tipo, lutando pela descentralização, e buscando aí o desenvolvimento social através do nosso trabalho e da nossa pesquisa, né? Maravilha. E Luciano, conta um pouquinho pra gente como que foi essa sua trajetória, né? Como que surgiu a ideia da Cia Teatral Papo Cabeça? Bom, então tudo começou em 1991, nós éramos 18 jovens, adolescentes, né, na escola do Maria Elisa, no Dona Benta, e a gente se reuniu para um grupo de teatro, e a partir daí então surgiu, né, a Companhia Teatral Papo Cabeça, que na verdade era um grupo, né, de jovens que buscava, né, se aventurar na arte, não tinha nenhum conhecimento assim, básico de teatro, nunca tinha ido ver, mas a gente tinha vontade, né? E, de repente, conseguiu montar o grupo e cair na estrada. Tivemos várias oportunidades bacanas, assim, conhecemos pessoas muito importantes, que já não estão, algumas já não estão entre nós, e conseguimos fazer nossa carreira a partir da escola, né? A escola é um ambiente muito importante para essa interação, né, cultural, social, né? Discute a diversidade e dá oportunidade para quem busca, né? Já nós tivemos. Nascemos numa escola e fizemos sucesso em escolas, porque nossos espetáculos que a gente criava, a gente levava para as escolas, né? E lá foi onde tudo começou. A gente discutia, né, com os alunos que vinham assistir a gente e a gente conheceu ali os grandes artistas, né? E tivemos a ideia brilhante de montar esse projeto que é o Desperte a Arte. E hoje ele está localizado no Miguel Badra, mas que foi a pretensão era dar oportunidade para aqueles alunos que tinham vontade de fazer a arte, né? Fazer, demonstrar sua arte, seu talento, mas que não tinha espaço, né? Então a gente criou então o nosso evento a céu aberto, nós fazíamos festas, grandes saraus, né? A gente fazia em terrenos baldios doados por pessoas, né? Cedidos por pessoas. E nessa época, então, a prefeitura de Suzano tinha uma questão de colocar barraca, palco, né? Nessas festas de comunidade e a gente abraçou essa ideia e criamos aí o sarau artístico Papo Cabeça, onde a gente trazia os alunos que a gente conhecia nas escolas, nas apresentações, e fazia esse movimento acontecer aí. E a partir daí, então, nasceu a ideia do projeto. Oferecer as oficinas, do sarau, né?
Hoje, atualmente, a gente discute essa ideia do desenvolvimento, né? Mas naquela época, então, a gente era um pouco verde, a gente estava aprendendo bastante coisa, né? Hoje ainda assim aprendemos, né? Mas naquela época era mais difícil, né? Em 1991, pouca tecnologia, muito pouco dinheiro, né? Muito pouca oportunidade, poucas pessoas acreditavam na ideia, porque a gente praticamente difundiu a cultura dentro da periferia, né? Levando essa ideia do sarau. Mas, assim, graças a Deus, estamos aqui até hoje, está dando certo. Maravilha. E em que momento que entra a neurociência na sua vida? Depois da pedagogia. Foi muito bacana isso. Eu procurei uma faculdade, depois de 20 anos fazendo teatro, procurei fazer uma faculdade, daí achei na pedagogia uma possibilidade de, de poder agregar mais conhecimentos, mas que tem umas coisas que tipo, eu não concordava, né? Quer dizer, não concordo ainda com a questão do, dessa, dessa dinâmica, né? Da aula, da sala de aula. Sempre fui uma pessoa de projetos, então eu sempre atuei muito fora da sala de aula, né? E a sala de aula, ela não me interessou muito, né? Depois que eu fui para a sala de aula, ela não me interessou muito. Mas eu encontrei a ideia da pesquisa, né? Aí a neurociência me leva para o comportamento, me leva para esse desenvolvimento intelectual, né? E aí começa, então, a direcionar essa discussão para a minha pesquisa. Né? Hoje, né, que eu estou buscando, a terapia cognitiva comportamental. Né? Aí eu pretendo juntar tudo isso num projeto só. Ah, que legal. Eu Que eu tô dando acredito. uma pincelada assim em cada coisa, né? Para depois a gente pegar e falar um pouquinho delas todas, né? E com relação à questão política, né? Como que surgiu a ideia política dentro disso tudo, dentro desse contexto todo em sua vida? Outra coisa muito engraçada também que aconteceu. A gente sempre, a partir do momento que a gente começou, então, a fazer esses eventos, encontrar esses artistas, né, buscar difundir esse sarau, a gente encontrou uma recepção muito grande na Secretaria de Cultura da cidade, por causa dessa questão da descentralização mesmo, né, que a gente discutia, levar a arte, né, a arte para a comunidade, né, para os bairros. E a gente precisava, tipo assim, de uma representatividade política que levasse o nosso projeto adiante, né, que levasse essa discussão, né, politicamente falando. Não havia políticas públicas na cidade, acho que nem hoje tem, né, na cidade de Suzano. Então aí era uma luta nós por nós mesmo, né, a gente manga que ia para as cabeças. E a gente começou então a apoiar algumas pessoas que de repente, quando ganhava, não voltava para a discussão, e quando não ganhava, ficava com raiva da gente, porque não ganhou, né? E aí então a gente, né, enfatizou essa ideia de que precisávamos ter uma representatividade. Então a gente fez uma eleição dentro do grupo e meu nome foi citado como o candidato, né? Eu seria a pessoa com mais disponibilidade para fazer isso. Então, a gente foi lá, o apoio do grupo, mas ainda bem que não deu certo, né? A gente não ganhou. E aí a gente entrou com a ideia de fazer o trabalho mesmo sem independente, né? Hoje a gente faz uma discussão bastante independente. Tive uma experiência boa, né? Aprendi muita coisa, mas que hoje não sinto vontade de voltar mais.
Maravilha. Eu quero dar boa noite para Lara Beatriz Gomes, né, que está aqui com a gente. É Lara? É isso, Luciano? Lara, É. Oi, Yara? Lara, apareceu aqui a Maria. Aqui apareceu para mim a Lara Beatriz, a Maria Rosa. Hoje é dia de Hoje é dia de Maria. Maria, todo dia é dia de Hoje é, Maria. principalmente sexta-feira, é dia de A Maria. Maria Rosa. Gabrizinho também está aqui com a gente. A Ana Biguel está aqui com a gente. Boa noite, Ana. Beijo, sua Fala, Ana. linda. Arcanjo também está aqui com a gente. Lázaro e outros que já estão aqui dando boa noite. Então, gratidão a todos, né, que estão cedendo um pouquinho do seu tempo para estar acompanhando, né? E aí, JP, vai daí? Vou dar aqui, primeiro, mandar um boa noite especial para Maria Rosa, que está sempre aqui com a gente. Ela vai estar no Caverna TV, vamos dar moral, vamos lá visitar. Maravilha! Vamos lá ver essa entrevista dela lá no Caverna TV, estou ligado nessa aí. Vamos lá. Bom, Luciano, é o seguinte, vamos falar um pouco da arte, depois a gente vai para as perguntas mais políticas, mais, né, voltadas para o dia a dia. Vamos focar aqui na arte. Primeiro, a arte ela está muito ligada à questão da inspiração, né, cara? O dia a dia do artista, aquela coisa toda. O que te inspira para você criar seus projetos, seus desafios? É uma grande importância. Por exemplo, se você puder reformular a pergunta, que deu uma falha aqui, meu. Deu uma falha? Então vamos lá. Eu te falei que a arte. Ela deu um Blade. É Blade que fala. Opa, pode falar? Posso falar? Acho que ele não está me ouvindo. Ele não está me ouvindo. Você falou sobre inspiração? Luciano, está me ouvindo bem agora? Luciano. Ele não está me ouvindo, Cris. Peraí, deu um bug lá na conexão dele. Ai, tá bom demais pra ser verdade. Voltou, Lu? Tô sem áudio aqui. Não, agora eu tô te ouvindo. Nós estamos te ouvindo. Você não tá ouvindo a gente? É isso? Tá bugando lá o... Salve, Ale, Regman na casa. E logo menos tem um trabalho aí que vai subir, né, pro YouTube, meu e do Ale Regman, Quinta Vita. Muito bom. Peraí, que eu acho que eu tô sem áudio aqui. Tô esperando. Estamos esperando. Juntinho misturado. Paulo tá aqui com a gente também. Salve, Paulo. Máximo respeito. Luciano, tá ouvindo agora? Tá bugando lá, ó. Tá rodando. Tá vendo? Tá meio ventando aqui em Suzano. Não sei como que tá aí no Rio, mas aqui parece que tá formando chuva. Eu vou ter que... Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. A sua conexão tá caindo. Pede para ele sair e voltar, então. Marli Oliveira também tá aqui com a gente, né? Máximo respeito, boa noite, bem-vinda à nossa Conexão Roots. Opa, Lu, voltou. Voltou? Eu tô sem fone, gente. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Tô ouvindo vocês, pode falar. Beleza. Então, voltando à questão, eu falei o seguinte, já que a arte está ligada à questão da criação, queria saber o que te inspira, né, para as suas criações, para as suas lutas, para os seus projetos, de onde vem a sua inspiração?
O que me leva mesmo, o que me levou mesmo, justamente a ingressar em tudo isso, foi a própria necessidade de ter, né, acesso, de ter o acesso, porque, como eu falei, naquela época, era muito difícil, né, a gente ter acesso à cultura, a gente só tinha a cultura artística, eu falo, teatro, dança, a gente tinha muito festas populares, né, céu aberto, as festas gigantescas que era promovida pela prefeitura, mas que não levava para a gente aquela sensibilidade, né, que do teatro, da dança, esse contato mesmo, né, é uma coisa muito grande. Então, a gente precisava de uma coisa mais intimista, a gente buscava, né, essa coisa mais intimista para a gente poder até criar as nossas obras, né. A gente buscava muito inspiração nos textos, né, que a gente tinha acesso, né, texto teatral, as pessoas que de repente, tipo, também a gente que passou pela nossa trajetória, os diretores, os artistas, os atores, e para mim sempre foi importante esse aprendizado, mas a minha conexão era o mesmo a minha vontade de fazer, e de ter, né? Então, escritores, autores, diretores, a gente tinha, né, um grupo de teatro que estava buscando se profissionalizar, que não era o Papo Cabeça, mas era um grupo que a gente fazia curso, que eu fazia curso no Itaim Paulista, e ali a gente conheceu José Ferro, conhecemos Vânia Barboni, conhecemos N. Gonçalves, enfim, foi uma trajetória que levou a gente para uma questão mais profissional do teatro, e que foi, tipo, preparando a gente para que a gente pudesse desenvolver uma coisa bem bacana aqui na cidade, né? Então, a gente participava muito de festivais de teatro, tanto na cidade, né? Teve uma época, um período que teve, né, um festival de teatro na cidade, e também em outros municípios, né? A gente saiu acreditado para poder participar desses festivais e representando mesmo a cidade, mas de forma independente, porque assim, a prefeitura ela não apoiava mesmo o nosso trabalho. Mas a nossa inspiração sempre foi mesmo, a minha sempre foi mesmo a vontade de fazer e quando eu comecei a ver, né, também no teatro. Certo. Na questão dos impactos, que a arte ela impacta o meio que ela vive, mas também muitas das vezes a arte é impactada pela realidade. Então nós vivemos um período no Brasil, entre os governos, né, do Bozo e agora o governo do Lula. Como é que foi impactado os seus projetos e como você impactou também ao mesmo tempo a sociedade nesses períodos diferentes? Bom, o nosso centro de referência, ele começou, onde nós estamos atuando agora, ele começou no período da pandemia, né? Ele começou no período da pandemia. Na verdade, o partido do PT, vamos dizer assim, na época, eu falo de coisa de 10 anos atrás, viu, gente? Não reparo nenhum. Mas, por exemplo, o partido do PT, na época, a Marta, quando era prefeita na cidade de São Paulo, eles deram muita oportunidade para os artistas que viviam de projetos, né? Então, eles criaram alguns cenários, tipo Nai 11, Escola Aberta. Eu, por exemplo, me formei na pedagogia pelo programa, né, de escola da família, né? Então, assim, a gente tinha essas paradas que, de repente, dão oportunidade para a gente, né? Então, assim, quando você encontra um governo que, de repente, direciona isso, ou tira isso, né? Tira essa possibilidade do artista poder trabalhar, mostrar o seu trabalho, mostrar o seu projeto, é uma pena, né? Porque, de repente,
a gente consegue, através do nossa proposta, agregar muita gente, e é também um ato de grande crueldade, né? Porque, de repente, você está, né, exatamente tirando a oportunidade das pessoas poderem se desenvolverem e agregar pessoas que buscam também esse desenvolvimento, né? Então, como eu estava dizendo, o governo do PT, ele sempre deu, né, uma grande oportunidade para a gente, e esse governo da extrema-direita, né, ele acaba cortando, né, e dilacerando com tudo, né, na verdade. Ele acaba com tudo que é a possibilidade de progresso dentro dessa ideia do quando a gente fala, né, da questão artística, dessa questão do impacto, dessa questão de você poder construir, de você poder agregar, né, não existe isso mais, né, infelizmente. Então, acho que a gente tem que ter uma bandeira e buscar, né, pelo nosso conflito, né, e defender aquilo que a gente tem por direito, né, é por aí. Então, existe a questão do nosso espaço nascer dentro desse cenário, né, de uma discussão tão profunda que foi, né, essa questão da pandemia, que está sendo até hoje, né, parece que não acabou, sai de uma, entra em outra, né, e as pessoas não percebem o que está acontecendo, infelizmente. Algumas pessoas também, elas apoiam uma coisa sem ter sem ter o mínimo de noção do que está acontecendo, né. Mas, enfim, o governo da esquerda, apesar de eu ser uma pessoa central, né, mas o governo da esquerda ele muito mais do que, por exemplo, o governo da direita. Então, eu entendo, eu, enquanto eleitor, então, né, que eu tenho que me defender, não existe uma associação que defende o marrom, né? Existe a associação que defende o negro, existe o branco que tem autonomia, né, vamos dizer assim, e o marrom não, o marrom tem que ser, né? Então, eu busco, dentro da minha realidade, né, buscar aquilo que, de repente, me fortalece, né, e aproveitar as oportunidades e buscar também essas oportunidades, né. E Beleza. o meu projeto, ele foca exatamente isso. Ter autonomia, buscar ser protagonista, buscar ser independente, investir no seu potencial, né, e, caminhar para frente e enfrentar a guerra, porque é luta. Beleza. Ó, com a questão política, você pode ficar à vontade, tá? Que aqui a live não. Nós não somos pobres de direita, tá bom? A Cris eu não sei. Eu sei que eu não sou pobre de direita, então fica à vontade. Fique em paz no teu coração. Então tá bom. Vai daí, Cris. Ô, Luciano, fala um pouco para a gente do projeto cultural Desperte a Arte, como que ele funciona e quais os impactos já alcançados dentro da comunidade. O projeto cultural Desperte a Arte, ele acabou virando uma menina dos olhos, né? Ele teve um desenvolvimento muito intenso, muito grande, assim. Hoje nós estamos com uma discussão muito mais forte, nós estamos com várias linguagens do projeto. Mas, assim, a gente começa com uma ideia de centro cultural, né, onde a gente consegue colocar toda essa discussão de oficinas, de reforço escolar, atendimento ao público. A gente tem uma coisa muito legal, que é uma proposta de sustentabilidade. A gente faz uma discussão de sustentabilidade dentro da casa do nosso associado, né? A gente faz o cadastro familiar, oferece, então, para essa família cadastrada um programa de benefício, né? E agora o que a gente está buscando é agregar mais coisas possíveis dentro desse programa, né? Instalar ele de oportunidades, de benefícios nesse processo. A gente quer fazer uma ação
as famílias que se cadastram com a gente, elas têm um compromisso de doar para a gente a reciclagem. Então, a gente oferece oficina de artesanato com material reciclável, a gente oferece o material reciclável também, a gente faz evasamento de produto de limpeza, né, a gente faz sabão, né, tem os nossos parceiros que algumas coisas eu mesmo faço, outras coisas a gente busca com parceiro. E então ele começa uma discussão assim, sustentável, né, de sustentabilidade na casa do nosso parceiro. A gente abre as portas para receber os nossos parceiros, fazer um atendimento. A gente continua atendendo as crianças até 10 anos na nossa programação, né, cultural, que é uma agenda que a gente tem dentro do espaço. Vamos começar assim, do começo. Então, a gente tinha um espaço cultural, que a gente discutia esse projeto num todo. Hoje, nós estamos dentro de um centro de referência, que é a continuidade da proposta, onde a gente tem a gente busca uma discussão de geração de renda, né? Então, assim, a gente fala de desenvolvimento, então a gente fala de potencial, a gente fala de autonomia, a gente fala de protagonismo, a gente fala de autoestima. Então, a gente tem dentro desse centro de referência biblioteca, a gente tem brechó, bazar, a gente tem uma horta comunitária, a gente tem um centro de triagem, a gente tem um espaço bem-estar, saúde, onde a gente oferta, né, um espaço para as pessoas poderem tanto trabalhar como ela ser atendida de forma acessível, né? E o projeto ele tem essa ideia de repente a gente cria uma programação tanto social, né, que são os eventos, comemoração do Dia das Mães, agora vamos ter a nossa comemoração do Dia das Crianças, temos Natal Solidário, a gente tem Festa Junina, a gente tem duas ações, uma ação cultural, que é o aniversário da companhia, a gente tem uma ação social, que é o lançamento da nossa agenda, né? E tudo isso a gente faz com o apoio tanto desses parceiros que doam a reciclagem, das sociais que dão a reciclagem, que vão ser beneficiados com o nosso projeto. O apoio dos nossos parceiros que colaboram, atuando dentro do projeto com o seu potencial, e os colaboradores, que são os comerciantes que apoiam essas ideias. Então, assim, a proposta é investir no potencial, né? Investir assim de forma intelectual, né? do potencial do movimento social, que busca, né, então, esse desenvolvimento, e oferecer para eles, através do projeto, a possibilidade de ter contato com a arte artística, né, com essa parte cultural artística e com essa parte cultural social. O nosso projeto, hoje, consegue dividir ele em 4 eixos, que é o social, a sustentabilidade, a cultura e a educação. Estamos todos ligados nesses eixos, porque fazemos parte dele, enquanto professor, enquanto artista, enquanto cidadão, né, e enquanto pessoas responsáveis dentro desse ecossistema, né. Então, o projeto visa buscar essas discussões e levar até o nosso associado essa possibilidade de informação, de conteúdo, e ele também atuando, né? Porque, de repente, ele pode trabalhar dentro do espaço, ele pode ser voluntário dentro do espaço, ele pode gerar sua renda, ele pode vender o seu produto, ele pode participar de um evento, tanto como público ou como também um profissional da sua área. Maravilha. E aproveita, já fala também da agenda de outubro. Então, nossa agenda, ela acontece toda semana, né? A gente tem uma programação, como eu falei, artística e social. Então, o que a gente faz? Quando a gente, né, é um espaço de geração de renda, é um espaço que busca desenvolver, é um espaço que procura dar espaço para o parceiro que tem seu potencial. Então, assim, a gente tem
Primeiro domingo do mês, almoço solidário. Esse almoço, a gente convida, então, no primeiro domingo, os nossos associados, colaboradores e parceiros para um almoço. E a comunidade, também aberta à comunidade, porque a ideia é que a gente consiga fomentar mais público, né, para o nosso projeto. Então, assim, a gente abre a porta no primeiro domingo para receber os nossos amigos no almoço, né? Esse almoço, ele é um almoço gratuito, né? E ele é um almoço que é uma possibilidade da gente poder dar satisfação ao nosso associado do que está acontecendo, né? Do que nós estamos produzindo. Nesse almoço, o associado já pode retirar seu kit de produto de limpeza, né? E retirar roupa, retirar sapato, né? Porque, assim, como a gente tem um brechó e tem um bazar, também dentro do programa de benefício, a gente oferece essa possibilidade das pessoas, das famílias retirarem roupas e sapato também, né? Aí, segundo sábado do mês, a gente tem a feijoada, que nós chamamos de almoço social. Então, esse almoço, ele é um almoço vendido, né? Que tem a finalidade de arrecadar fundos para o projeto. Então, a gente vende a feijoada, a galera pode tanto comer com a gente aqui, ou levar para casa uma marmita. Todos, no terceiro sábado, a gente faz o pastel de música. O pastel de música é uma coisa muito interessante e muito gostosa de fazer, vira nossa menina dos olhos, sim, porque a gente utiliza o pastel como fonte de renda, né? E a música como fonte de alimento. Na última sexta-feira do mês, a gente tem o Sarau Artístico Papo Cabeça, que é onde a gente agrega todos esses amigos, colaboradores, parceiros e associados que, de repente, têm lá seu trabalho para apresentar e que também faz parte dessa programação cultural, artística nossa. Bom, esses eventos é uma forma da gente poder fomentar público, gerar nossa renda e desenvolver o nosso projeto. Buscamos parceiros, tanto artistas, como colaboradores, de como pessoas para atuar dentro do espaço, para que a gente consiga melhorar essa discussão, né, e ofertar mais possibilidades para os nossos associados. E a galera que quiser apoiar esse projeto, o que que precisa fazer? Como entra em contato? Ô JP, tá vazando o som. É o meu, eu tô sem fone, eu acho. O meu fone, quando eu falo também, dá maior zoação. Sim. Tá saindo zoado. Não é daqui não. Sabe por quê? Quando vocês falam, eu fecho meu microfone. Tá bom, agora no total melhorou. Não ouvi mais. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Então, para quem quiser apoiar o projeto, como procura? Estou te ouvindo. Fala mais uma vez. Quem quiser apoiar o projeto, onde te procurar? Bom, nós estamos na rede social. Nós temos nosso Instagram, que é o @despertea.arte. Nós estamos no Facebook, que é também o Desperte a Arte. Nós estamos funcionando de terça a sábado, das 10 às 18, no Centro de Referência, na Miguel Badra. E assim, a forma que a gente busca parceiro. Bom, o associado, ele tem o compromisso de doar para a gente a reciclagem. Então, ele faz o cadastro, faz parte dos benefícios e ele tem essa contrapartida, né? O parceiro, ele vem trabalhar dentro do espaço, né, para gerar sua renda, ou para gerar sua renda, ou como voluntário também, né? Como a gente tem esse atendimento diário, então a gente
a casa funciona todos os dias. Então, se tiver alguém, algum parceiro que queira, sei lá, ser voluntário, tanto no brechó, como no atendimento, como na cozinha. Ah, sim, tem a cozinha sustentável também. E sai essas delícias que é a feijoada, o pastel de música, o almoço solidário, né? Então são todos esses espaços, eles são tanto para o desenvolvimento do nosso associado, como também a geração de renda para o nosso parceiro e também um espaço de desenvolvimento para o nosso voluntário, né? E os colaboradores, que são, então, esses comerciantes, empresários, tal, essa galera, né, que banca, né, que ajuda a gente a trabalhar, que permite a gente trabalhar, né? Esse comerciante, ele investe no nosso evento, né? Ele, na verdade, ele participa por evento, né? Ele não dá uma contribuição mensal para a gente. Porque a gente tem uma contrapartida com eles, que é fazer então, a divulgação do produto, do trabalho deles, né? Da logotipo deles, né? A gente tem um programa de fazer as nossas mídias e colocar eles dentro dessa ideia de divulgação mesmo, né? O que a gente pode fazer para o nosso parceiro. Então, a gente tem nossas mídias, nossos cartazes, nossas faixas, né? A mídia, tanto os panfletos, né? A gente procura não usar muito panfleto impresso, porque como a gente vem com uma discussão, né, do movimento sustentável, da sustentabilidade, então a gente procura não produzir muito esse lixo, né? Então, a gente procura fazer mais essa mídia digital mesmo, né? Então, a gente busca parceiros em todos os setores, tanto nessa parte de divulgação, como dentro do espaço, nossa rede social, né? Enfim, nós estamos carentes de pessoas que possam nos ajudar a elevar esse projeto. Então, bora, a galera que tá aí, ó, que vai ouvir, né, vai assistir essa live, já fica a dica aí, né? Bora lá ajudar, né, unir forças, né, ao Desperte a Arte, a Cia Teatral Papo Cabeça. Vai daí, JP. Então, as pessoas que você trabalha, pela tua fala, são pessoas pobres, né? Não são pessoas que têm acesso a muitos bens de consumo, vamos dizer assim. Então, como é que você trabalha a cabeça desses jovens, por exemplo, numa sociedade capitalista que incentiva o consumo? Como é trabalhar com jovens numa sociedade que estimula o consumo a qualquer preço? E quando a gente tem também uma massiva propaganda alienante, né, que não contribui para o pensamento crítico. Como é que você trabalha a mente desses jovens, por exemplo? É uma É uma luta constante, principalmente porque essa comunidade tem mais de 70 mil habitantes. É um bairro emergente, né? É um bairro que sai da pobreza, né? Tem um índice de pobreza, mas tem uma galera que também está emergindo, que está saindo, que está buscando, que está estudando, né? Só que eu tenho um grande público que tem essa vulnerabilidade e de repente é bastante explorado, né? Porque como é um bairro muito grande, então a política cai matando, que é um grande berço, né, de voto e tal. Então, assim, é uma luta constante, porque, assim, além da gente ter aí hoje a mídia, que é tão favorável contra o nosso trabalho, a gente tem também essa parte da televisão, né, que também contribui muito de forma negativa, né, na cabeça das pessoas, porque é muito fácil, né, você ver as coisas na televisão e achar que é possível, mas quando você parte para a sua realidade, né, uma pessoa que vive, por exemplo, de Bolsa Família, né, não tem condições de escrever na televisão, né, que a gente vê muito na televisão. Então, é uma coisa, cara, é uma luta constante. Todos os dias você tem que provar para a pessoa que ela é capaz, né? Então, nós estamos falando de potencial, nós estamos falando de autonomia, nós estamos falando de protagonismo, ser protagonismo, né?
para essa comunidade, principalmente, é uma grande novidade. Como a gente vive uma realidade de ser um berço político, um grande campo para captação de votos para os políticos. E daí eles aparecem na comunidade, naquele momento de euforia, de campanha, e oferece, né, o mundo e o fundo para o cidadão, e depois ele pega e vai embora. E o cidadão fica a Deus, né, a ver navios, como diz o Huck, né? E aí parte, então, cai então a ficha, cai na realidade, esse é ele. E a gente como um suporte, né? Um suporte, levando para eles essa possibilidade. Mas o que é o que é o grande mistério? O político, ele oferece a assistência social, né, naquele momento. Depois ele joga você para o CRAS, né? O CRAS oferece esse serviço, infelizmente, eu posso dizer que é um trabalho que deixa muito a desejar. E nós estamos falando aqui de desenvolvimento social, nós estamos falando de potencial, nós estamos falando, né? E as pessoas, elas, em sua maioria, elas não têm essa visão de repente, ser independentes. Elas ficam sempre naquele patamar de que elas precisam ter alguém que vai representá-las, que vai, né? Então a gente tem uma gama muito, muito baixa ainda, porque não temos tanta coisa a ofertar, né? Somos, né, como eu disse, somos independentes. Uma faixa da prefeitura. Hoje nós estamos sobre nossa documentação. Então nós precisamos reivindicar, né, as leis de incentivo de forma, né, orgânica, correta, não como que a gente receba essa verba por direito nosso, então desenvolver melhor isso, mas por enquanto é uma luta, nossos parceiros, colaboradores, tentando elevar então essa discussão e fazer com que as pessoas elas compreendam, né, do seu, vamos dizer assim. Beleza, tem um... Nosso Pode falar. Pode falar. As restrições, né? A gente não atende somente esse ou aquele. Por exemplo, existem pessoas na comunidade que não têm necessidade do nosso programa de benefícios, mas que de repente está doando para a gente reciclar, está dando um apoio para a gente, né? Então a gente tem que associar esse projeto. Alguns falam, não vou querer e tal. Tem alguns que falam assim, eu vou comprar uma feijoada, você pode doar para uma família carente, tá? Enfim, é uma coisa que vai se encaixando, né? Mas que assim, a gente não tem, nós não somos ligados a partido, não somos ligados à religião e não somos ligados também à condição financeira, né? Então, a partir do momento que você tem, né, você pode atuar de qualquer forma ou de todas as formas dentro da proposta. O teu áudio agora ficou perfeito agora no finalzinho. Condição limpinho. JP some. Tá me Quando eu ouvindo? falo com o JP, eu tenho que tirar o fone. Peraí, ó. Ah, tá. Ih, bugou. Cris. Voltou. Voltou? Então, é o seguinte, o Alê deixou um comentário aqui, eu quero ler o comentário do Alê. Ele diz o seguinte: os verdadeiros sempre são esquecidos, e os falsos, como você disse, sempre são lembrados, porque algumas pessoas querem continuar nessa pirâmide. É bem desse modelo mesmo, Lê.
Por aí mesmo. Qual é a maior dificuldade, Luciano, que você encontra no teu projeto? Eu acho que a maior dificuldade que eu encontro é as pessoas conseguirem diferenciar o que é o assistencial, né, e o que é o desenvolvimento social. Então, a gente tem um programa de benefícios que vem desde o aumento de produtos, de roupas, uma programação cultural e social, que nós atendemos como forma de dar base à família que está em situação. Só que daí, a família normalmente ela tem dificuldade em sair desse processo. Ela tem dificuldade de sair dessa zona de conforto que ela recebeu, né? E se ganhar. Né? Eu tenho dificuldade de terceiro que fala assim, nossa, eu estou bastante solidário, eu vou fazer uma coisa que pode ser até uma coisa, não é vingativo isso, mas é uma coisa que é real. É muito real. A gente precisa trabalhar a cabeça das pessoas, principalmente aquilo que fala, eu vou doar. Né? Vou doar para a sua instituição. O nosso programa Natal Solidário, ele faz esse evento há 15 anos. E nossas crianças, elas são cadastradas, apadrinhadas, né? E o padrinho, ele tem um compromisso de ofertar, então, o presente para a criança, o brinquedo. E a gente cai nessa ideia dessa ficção, que é trazer o Papai Noel, o Papai Noel, tem chamar o Papai Noel. Né? Então, a gente oferece para ele essa possibilidade de sonhar, de poder estar, de poder ser, né? E só que daí a gente encontra, por exemplo, uma dificuldade, por exemplo, com a mãe dessa criança, né? que não entende que isso é uma porta se abrindo para uma coisa maior. Né? A gente trabalhar dentro dessa criança essa ideia de poder, de estar. Né? Mas a mãe briga para colocar a criança. Passou de 10 anos. Não, ela não pode mais participar porque não tem mais graça. A criança hoje, ela, com 12 anos, ela tem um teste de 42. Né? Então, ela precisa ter um outro projeto, tem outros planos. Né? Então, outra proposta que precisa ser criada através dos nossos colaboradores, através da nossa criar um objetivo, outra possibilidade de desenvolver. A ideia é depois e a mãe briga pelo tamanho do presente. O presente é que pode pequeno não é conhecido. Aí tem o colega que doa. O colega que doa, ele vai doar aquilo que não presta para ele. Então, por isso que a gente faz muita questão, doe o melhor. Você vai doar, doe o seu melhor. Não o que você não precisa. Doe o seu melhor. Doe aquilo que você realmente precisa. E poderia prestar para você, mas você vai doar para alguém que também tem, que tem uma necessidade maior desse produto doado, desse material. Então, a minha maior dificuldade é essa, é encontrar as pessoas que acreditam. Eu vou falar até assim, não me subjugando, mas que acreditam até na ideia de poder se desenvolver socialmente. Eu falei para você que a gente tem uma comunidade de mais de 70 mil habitantes. Nós temos 25 famílias doando a reciclagem. Nós temos 15 famílias cadastradas no projeto. Hoje nós discutimos o projeto como geração de renda.
parte científica do projeto, que é a parte das oficinas culturais, artísticas e escolar, nunca não é possível ser discutido. Então, tem tudo, que coloca em salão. Então, não tem benefício de ter que discutir. Então, a gente vai fazer possível uma programação, uma dinâmica no grupo, né? Uma oficina onde as pessoas recebem ouvir um pouco mais de barulho, né? Porque não tem uma crítica adequada. Então, hoje a gente tem que justamente para poder fazer essa parte científica do processo, aparentemente, esse desenvolvimento intelectual, né? Beleza. Você já conseguiu, assim, você saberia exemplificar ou dizer se você já alcançou algum êxito nesse teu projeto? Isso que eu ia perguntar, se seria diário. Todos os dias é isso, porque mesmo que de repente seja uma coisa não favorável, dentro do nosso objetivo, até o que é negativo se torna positivo. Né? Por exemplo, eu tenho um espaço aberto e eu recebo todo tipo de pessoas. No época da eleição, vem todos os candidatos. Quer dizer, eu comecei aqui dentro. Porque a gente tem um grande poder para fazer a gente não aceita essa proposta. A gente não quer você aqui, com a gente. Então, assim, a gente pode dizer não quando a gente quer dizer não. A gente pode dizer sim quando a gente precisa dizer sim. A gente nasceu da dificuldade. A gente nasceu da necessidade. Então, tudo que a gente ganha, seja a nível de material, seja a nível de apoio intelectual, seja apoio de parceiro, de colaborador, mesmo que seja negativo, é agregar para a gente de forma positiva. Por quê? Porque nós estamos dentro de um trajeto, nós estamos dentro de um processo. Nós estamos dentro de um processo. Então, assim, toda vez que eu posso abrir a porta e receber alguém, toda vez que eu posso atender, toda vez que eu posso fazer um parceiro que vai atuar de forma voluntária ou tentando gerar sua renda, né, trabalhando seu potencial, um colaborador que apoia um evento novo. A gente tem, eu falei na programação duas no Dia das Mães, Páscoa, festa junina, a gente retoma com a festa das crianças, né? Dia das crianças, essa homenagem. Então, eu estou falando de 7 eventos. Se eu tiver um parceiro que apoia um evento, um colaborador que apoia um evento, que sai na nossa mídia, que a gente consegue colocar, né, um cartaz lá, que a gente consegue colocar uma mídia no grupo dele, para a gente é uma conquista muito grande, porque estamos conseguindo fazer. Agora, por exemplo, estamos vivendo um momento muito gratificante, porque eu estou falando depois do microfone. Para a gente é muito bom, porque a gente não tem esse potencial em divulgação, a gente não tem esse potencial em rede social. A gente faz de forma amadora. Né? Então, assim, a gente busca principalmente, né, esse profissional que tem essa qualificação. Né? A gente tem uma manicure que cobra R$ 15 para fazer a unha. Né? A gente tem o dono do depósito que dá o desconto para o nosso associado que tem a nossa carteirinha. Dentro da nossa carteirinha, então, no seu comércio. Então, tudo isso é muito gratificante. Né? Porque a gente entende, por exemplo, hoje nós estamos com 11 colaboradores. Nós estamos com 11 colaboradores. Nós atendemos marcoterapia. Então, a gente tem uma parceira que traz a Cris Nato,
Ignatius, né? Ela traz para a gente essa cultura, a terapia. Conseguimos formar uma pessoa através dela, que hoje atua como terapeuta, né? Que ofertou um curso 100% online, 100% gratuito para a pessoa poder se desenvolver. Ofertamos o espaço bem-estar, saúde, como uma possibilidade de você poder gerar sua renda e apoiar, então, esse estudante, esse parceiro, esse associado, um suporte, né? Então, assim, cara, tudo é motivação para você acordar no outro dia e querer fazer mais, né? Querer pesquisar mais, oferecer mais. Tanto que hoje estamos nós estamos buscando inflar esse programa de benefícios, né? Entregar o mais carteirinha possível, receber mais reciclagem, levar essa discussão sobre a importância da reciclagem, sobre a importância da sustentabilidade dentro dessa comunidade tão grande, dentro dessa realidade tão política, né? Você ser uma pessoa que contribui, que se desenvolve, né? E que também difunde, né? Leva essa ideia adiante. Porque para a gente é importante que as pessoas falem do que elas estão vivendo, né? E não como forma de relato, mas como forma de que realmente está grata pelo que está recebendo e também que deve ser importante ela ofertar isso, né, como forma de possibilidade para o seu parente, seu vizinho, né? Então, o boca a boca para a gente é muito importante. Cada um é um elo importante da corrente, né? Cris, manda um salve aí pro Salada Maleico, que chegou aí. Salve Salada Maleico, máximo respeito. E já deixou um comentário aí. Ele diz que Sim. O que falta é isso, incentivo para quem precisa. Muito obrigado, gente. Estou muito grato, estou muito feliz. Muito obrigado. Edições Arquelângelos também já passou por aqui. O Luca também deixou um salve aqui pra gente. Agora tá difícil de ver todos que já passaram aqui, mas eu quero agradecer a todos, né? E eu quero parabenizar, né? O Luciano, o projeto Desperte Arte e todos os apoiadores, né? Que acreditam nessa ideia. Há tempos atrás eu participei do projeto Desperte Arte com o Luciano, né? Acho que uns 2 anos, né? Mais ou menos. E eu sei da luta do Luciano. O Luciano corre daqui, corre dali, né? E ele é um grande exemplo, né, de dinamismo e de força, né? Porque ele acredita naquilo que ele faz e ele acredita no ser humano. E isso faz dele esse ser iluminado. Parabéns, Luciano, por todas as suas conquistas e que venham mais e mais. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado. Sim, foram 2 anos de muita luta, né, Cris? Muita luta, Casa Amarela, vários locais, né? Fórum das Ruas. Secretaria de Cultura do Estado, que independente de política. Ali foi sempre no nós por nós mesmo, arregaçar as mangas, né, e ir para cima com força, com coragem e dedicação. Sempre aprendendo, sempre buscando aprender e sempre oferecer o melhor. Ô Luciano, qual a importância da descentralização da cultura? Isso na prática? É fundamental, né, Cris? É fundamental que as pessoas tenham acesso. É fundamental que as pessoas tenham possibilidades, não só de viver, mas também de poder ter, né, a arte imita a vida, né? Você tem a sua vida no cotidiano, você tem um cotidiano que de repente mostra que você tem que ser artista para você poder sobreviver. No outro lado, você pode ser um artista e rir de tudo isso num palco, numa música, numa poesia, né? Então, assim,
desenvolver sensibilidade, desenvolver autonomia, como que eu vou dizer, você ter a sua opinião sobre as coisas, né, sobre o todo, né, ao seu redor, ao seu país, à sua cidade, ao seu bairro, né, começando pelo seu bairro, né, essa diversidade de cultura que existe, por exemplo, dentro dessa comunidade, eu falo eu acho muito importante. Eu acho muito bacana isso, partir da, sala, da escola, né, da sala de aula, né? Quantas culturas você vê, quantas pessoas você vê tentando se encontrar, vamos dizer assim. E a arte, seja ela em qualquer linguagem, ela te dá essa possibilidade. Né? Então, de repente, vem um imigrante lá do Nordeste e vem para uma escola de bairro e ela não encontra, né, nenhuma possibilidade dela poder se manifestar o que ela vê. A gente sabe que o Nordeste ele tem um potencial muito grande na cultura artística. E aí eles chegam, né, porque eles vêm com esse... uma época, onde as pessoas elas migravam para São Paulo para poder se desenvolver, né? E aí não encontra esse outro lado, né? A escola, ela forma o cidadão para ser mão de obra, né? Sim. Então, ela encontra isso, mas e essa parte onde ela pode ser ela, né? Onde ela pode desenvolver aquilo que ela gosta, né? Só a cultura artística pode oferecer isso. Eu digo isso de causa vivida, né? Eu vivi isso, né? O teatro, ele me tirou, né? Eu poderia escolher entre vários caminhos, né? Tortos, né? Porque nascido e criado numa periferia, né? Então eu tinha essas possibilidades. Só que daí não, eu quis ir além, né? Eu tive um grande privilégio de conhecer um grupo de adolescentes naquela época, que eu também era, e eles me levaram a buscar outros caminhos, né? Que hoje me levou a me formar em pedagogia, a buscar essa pesquisa na neurociências, e hoje buscar o comportamento, a pesquisa no comportamento cognitivo, né? E, então, assim, eu tive essa possibilidade porque eu sei que a cultura, ela me levou a isso. Então, eu acho que é fundamental que as escolas, elas entreguem, né, ou ofertem, né, o seu aluno essa possibilidade. Então, assim, hoje a gente vê escolas ofertando música, com desenvolvimento, né, ofertando artesanato, né, a possibilidade de poesia, de maneira bastante tímida ainda, eu acho, né, pelo tamanho do problema que temos, mas que já está acontecendo, né, e que de repente o governo vai querer tirar, né, aquele governo vai querer tirar do Brasil dessa possibilidade. Mas, enfim, eu acho não, eu acredito que a arte ela é fundamental para que as pessoas elas possam poder se encontrar, poder se identificar. E quando ela sai do, do, do centro da cidade e vai para a comunidade, seja na escola, seja na associação, seja no centro de motorista, seja na rua, seja no ar livre, ela, ela dá esse, esse, ela dá essa sensação de liberdade de se expressar, né? Poder se expressar para esse. Ô Lu, hoje você pesquisa a terapia cognitiva comportamental, né? Como que esse campo se conecta ao seu trabalho dentro da comunidade e a cultura? É isso que eu estou querendo buscar. É isso que eu estou querendo buscar. Eu estou querendo buscar esse diálogo, né? Então, eu terminei a pós e encontrei no neurociência essa ideia da inovação, né?
encontrei na neurociência essa ideia da autonomia, né, de você, né, ser o protagonista, né, as suas ações que levam as ações que de repente pode ser tanto positivo como negativo, pode ser, né? Então tem dois parâmetros, né, onde você encontra, né, e, e tudo vai partir do seu da sua mente, né, do que você pensa, do que você busca. E o seu comportamento, ele te leva tanto a atrair isso, como a afastar isso. Né? Então, é muito importante a gente ter, no caso, eu busco ter uma referência. Então, eu já começo a ser a minha própria pesquisa. Né? Eu começo a minha própria pesquisa. O meu comportamento. O que que eu quero que o meu comportamento me atraia. Né? Então, não é assim, uma coisa somente voltada para o desenvolvimento intelectual. Você tem a ver com essa química, você tem a infância, que é lidar com o ser humano, né? E é entender a linguagem, né, corporal de tudo isso, né? O que que o seu movimento, o que que a sua expressão quer falar, né? O que que quer dizer, o que que pode atrair. Então, assim, eu estou querendo fazer esse link, né? Estou querendo linkar, né? Essa ideia do comportamento, a neurociências, a terapia e o cognitivo. Poxa, legal. Muito louco. Estou falando doido, mas vai dar certo. Eu não sei se eu vou realizar isso. Muito bom. Eu acho que tudo acrescenta, né? Faz parte. E a cultura é isso, né? É tudo isso e mais um pouco. Isso e mais um pouco. Sim. JP? É uma pergunta que eu tô aqui quieto, quero saber. O que que tua ruga tomou, moleque? Tá tudo azul aí. Então. Eita. Pra mim tá tudo preto aqui, eu não tô vendo nada. Arrumou aí, mano. Cara, ela tá parecendo um Olha, Smurf, toda azul. isso. Que é isso? É que a minha perna Gente, tá toda azul, a caneta estourou e eu não tinha Luciano, visto. a nossa live é uma live séria, tá? Mas enquanto tem esse momento quinta série, pra quebrar o Quinta série clima. aqui é sempre a mais. Eu nem sei como quebrar a rotina. Tem que quebrar padrão. Estamos aqui para quebrar. Tá certo. Luciano, fala o seguinte, cara. Você é formado em pedagogia, não é isso? Neurociência. A primeira formação em pedagogia. Neurociência, Eu tenho uma pós em neurociência. certo. A gente vive, não hoje, né, mas há muito tempo atrás, o artista ele não era muito ligado a buscar o conhecimento na sala de aula. Tanto você pega uma gama de artistas antigos que não estudaram em faculdade. E alguns até pagaram um preço muito caro, vivendo e morrendo numa certa pobreza, esquecido, deixou de fazer sucesso, aquela coisa toda. A pergunta que eu tenho para te fazer é o seguinte: o que pode associar o estudo da pedagogia à arte? Como ela é usada? Como você usa a pedagogia na arte? Eu acho que é muito engraçado. Acho que a Cris ela me colocou isso de uma forma muito natural. Ela falou: os seus eventos eles são pedagogicamente lindos. Lembra disso, Cris? Sim, sim. Então, eu acho que essa parte de criar, né, a questão do projeto,
né? A questão do projeto, como escrever, como alinhar o projeto, como denominar ele, né? Como transformar toda essa ideia maluca que a gente tem na cabeça para o papel, direcionar isso. Então, a pedagogia, ela dá isso e também dá essa organização de como realizar, né, tudo isso. A gente acaba fugindo, né, dessa discussão artística, né, para a gente fazer essa discussão pedagógica da arte. Sim. É muito louco. E colocar isso de forma pedagógica. Então, às vezes, a gente até esquece um pouco do artista, apesar que também acho que o professor tem que ser, primeiramente, um artista, para poder até sobreviver nesse país dentro da sala de aula. Não digo por questões de aluno, não, tá bom? Pelo contrário. Eu sempre me dei muito bem com os meus alunos, e até hoje, né, hoje eu estou fora da sala de aula, e até hoje eu encontro alunos, né, de anos atrás que eles me cumprimentam com todo o respeito que um professor merece. Tem alguns que até me reverenciam. Me sinto até às vezes no Japão. No Japão, né, que gosta de reverenciar o professor. Sim. Então, assim, mas eu digo mesmo pela questão burocrática, porque essa burocracia que é inventada todos os dias, esse meio de relatório que o professor tem que preencher, ele acaba distanciando o professor da realidade do aluno, né? Ele não tem tempo, o professor ele não tem tempo de olhar o aluno com um objeto de pesquisa dele, né? Ele olha o aluno como mais um. Por quê? Ele tem conhecimento. Então, mais um número. É mais um aluno. É mais... E, na realidade, o que a gente vê nessa aula? A gente vê pessoas que buscam se desenvolver, que está ali tentando se desenvolver, né? E a pedagogia, ela tem esse potencial, né, de organizar tudo isso. Mas, infelizmente, você não pode colocar isso na sala de aula, porque você tem que seguir um cronograma, tem que seguir uma perfil, né? Que às vezes é muito mal interpretada, na maioria das vezes. Né? A parte da pedagogia, ela acaba te norteando, né? Eu falava pro Luciano, né, nas nossas reuniões isso, que ele olhava tudo pedagogicamente, né? E eu olhava tudo pela rua, pelo lado rua, né? Aquela ideia do it yourself, vai lá, mete a cara, bota um sonzão lá no meio da rua, arruma qualquer palco, faz qualquer coisa, e ele não, ele norteava a gente ali, tudo bonitinho. E hoje eu já tenho essa visão, né? Eu aprendi muito com o Luciano, né? Dar um norte às questões. Também tem uma questão da vida também, que também é muito forte para mim, né? Porque quando eu comecei, antes de definir tudo na minha vida, quando eu comecei a fazer o teatro de forma amadora, de forma, vamos lá, que é legal, no oba-oba, né, que a gente fala, eu também comecei a fazer um trabalho de culturalismo de bairros, onde a gente realizava um trabalho totalmente voltado para o assistencialismo, né? Tanto que foi muito difícil para poder separar, né? Até para mim foi difícil. Né? Engraçado que quando você aprende na vida, você pega também os costumes, né, que o processo te oferece. Então, eu achava mesmo, né, que com 18, 19 anos, eu achava mesmo que eu poderia mudar o mundo, né, com essa proposta do assistencialismo, né, da assistência social. Né, só que chega um momento que a torneira seca. Né, então, como que você vai conseguir, né, fazer com que o seu irmão se desenvolva, ou como você mesmo vai poder se desenvolver se você não tem, né, por exemplo, um apoio, né, e nem a própria pessoa, de repente, que você está ajudando, não deve ser esse cara, né? Então, enfim, a gente aprendeu, a partir da sociedade de bairro, a fazer esse lado da questão, né? E depois partimos para o outro lado. Aí vem a parte científica que te organiza, né?
Então, é um processo muito bacana, não sei, eu gosto muito, né? Então, a verdade, primeiramente, eu gosto. Né? Boa. E é muito bom, muito bom registrar. Tem um recado aqui do Alê. Ele está dizendo o seguinte: sobre a sua fala, lembrei de Osho, que tem muita coisa interessante para ler. Fala do Ale Regman, que está aí contribuindo com a gente. Ô, Luciano, fala para mim. Você acha que as políticas públicas elas estão pecando na relação de oferecer, né, cultura para as classes menos favorecidas, para as classes mais vulneráveis? A política pública? Uhum. Eu acho que dificulta. Eu acho que dificulta quando o processo ele é feito a Deus dará. Ele dificulta quando ele é feito sem base. Ele dificulta quando, de repente, nossos representantes, em sua maioria, eles não têm sequer uma conexão daquilo que eles precisam representar. Ele é muito mais difícil fazer. Então, você tinha que estudar, no começo, né? Você tinha que pesquisar, você tinha que buscar. Não era acessível, né? Eu não digo isso para questionar a periferia, eu digo isso, assim, eu saí da periferia, eu fui para de hoje, apresentar lá no IPDC, Teatro Brasileiro de Comédia, né? E já está fechado. Fui lá no Bela Vista, eu estava lá no Rio Cobar, e eu via a dificuldade. Eu fazia parte de uma leitura dramática que acontecia toda segunda-feira no Teatro Maria de la Costa, acho que sim. E a gente via a dificuldade para poder adquirir, né, qualquer possibilidade de incentivo, de ajuda, até mesmo intelectual, né, eu digo mesmo, né, apoio moral, para que você possa desenvolver. Então, assim, a primeira coisa que aconteceu comigo foi eu me afastar da minha família, porque eu fazia coisa toda semana. Então, assim, a minha família não tinha costume de ir ao teatro. Eu que desenvolvi eles, esse costume naquela época. Então, integração, então, assim, a partir disso, eles viram, né, viram que eu não ganhei dinheiro, aí, vai não dar certo, né? Então, assim, e nunca houve, né, aquele grupo, né, que de repente correu pelo certo, vamos dizer assim, não, vamos brigar por uma coisa onde todos serão favorecidos, né? Então, assim, os grupos lutam, né, até o momento que eles são entendidos. A partir do momento que quase não são entendidos, eles esquecem a caminhada. É a mesma coisa do professor. Tem alguns professores em sala de aula que esquecem que eles foram alunos, né? E o professor esquecer nunca essa caminhada. Senão a gente não consegue construir, não consegue crescer, não consegue produzir, né? O que acontece na maioria das pessoas que estão desse lado, né, mesa, assinando os papéis, eles se esquecem da sua caminhada ou eles nem tiveram, né, essa caminhada para poder construir algo que realmente vai direcionar de forma onde vai desenvolver o cidadão, onde vai ofertar alguma coisa para que as comunidades tenham realmente um desenvolvimento, né, ideal, né, para o seu, para a sua vida, né, vamos dizer assim. E infelizmente, você se depara com isso, e cada vez mais está piorando, né? Quer dizer, agora com essa ideia do IA, né, onde as pessoas vão ler menos, as pessoas vão se envolver menos, vão interagir menos, vai ficar tudo muito mais dificultoso, né? E, assim, quem fez, quem não fez, luta para fazer, para ser maior, né? Ela pode ofertar muita coisa boa, mas ela vem de uma forma drástica. Drástica mesmo.
drasticamente, né, do cenário, vamos dizer assim. Olha aí, Cris. Que mensagem que você deixaria para os jovens que sonham em transformar a sua comunidade através da arte? Desperte a arte que existe dentro de você. Desperte a arte que existe dentro de você. Maravilha. Busque ser recíproco às suas escolhas, às suas necessidades. Eu que o outro como se estivesse pensando em você. Doe o seu melhor. Tem que ter doe o seu melhor, não doe o que não te presta para você. Doe o que presta para você. Isso que é um grande problema de desapego, de preocupação, né? E de contribuição, né, com o próximo. Preocupação com o próximo e contribuição com a sociedade. O que falta para as cidades abraçarem a cultura? Qual você já falou dos desafios, né? Mas a gente sabe que a nossa sociedade ela não absorve a cultura o quanto ela deveria absorver, né? O que você acha que falta para que as pessoas apoiem mais a cena cultural da sua cidade? Precisa causar um impacto, né, Cris? Precisa causar um impacto, né? Enquanto a cultura estiver sendo enxergada de forma marginal, né, e esse governo do Bolsonaro, ele colocou a gente fez a gente repercutir muito, né? A gente estava num processo muito bacana, onde a gente estava começando a impactar, né, dentro do cenário, mas só que aí, com esse governo, infelizmente, retroagiu tudo. Então, hoje, o que precisamos? Nós precisamos impactar. A gente precisa, as pessoas precisam encarar, olhar a cultura não como uma forma pejorativa, não como uma forma... você não pode olhar o palhaço como um palhaço, né? Encarar o palhaço como se fosse uma artista, né? E ele te propõe o riso, te propõe a esperança, te propõe a possibilidade, né? Te propõe o desenvolvimento. Né? Mas, infelizmente, a gente vive dentro de uma sociedade que, de repente, não tem não tem esse olhar, né? Então, acho que a descentralização, né, ela vai levar exatamente isso, vai encorajar o jovem, ou até o próprio, vamos dizer assim, até o próprio, a própria pessoa da melhor idade, né? Porque não é só o jovem que tem, né, vontade, vocação. O idoso também ele tem, né? Tem um grupo de melhor idade. Em São Paulo tem vários grupos de melhor idade que fazem teatro, que fazem música. Aqui em Mogi mesmo a gente conheceu uma banda, dentro dessa trajetória, não sei. A gente conheceu uma banda de pessoas que fazem um humor com música, todos da melhor idade, sabe assim? Então, assim, dentro do centro, outra coisa, a gente precisa voltar lá no começo também, que não é só você montar um aparelho dentro da comunidade, você precisa fazer com que esse aparelho funcione, né? Mas o que está acontecendo? Os centros culturais que foram colocados na cidade de Suzano virou um espaço de trabalho, né? Então ele funciona das 8 às 6, né? E final de semana está fechado, né? Então, assim, é importante que você tenha aonde colocar a sua arte, né? Não é só você aprender, que aquilo também vai acabar com você, vai acabar com o seu interesse, vai acabar com a sua disposição, com a sua vontade. Se você só aprende e acumula conhecimento, mas você não tem aonde expor, não tem onde você colocar a sua arte. Então, assim,
no governo do Marcelo Cândido, por exemplo, a gente fez a participação lá e nós colocamos a ideia de colocar os centros culturais nos bairros. Na verdade, a gente queria um centro cultural em cada bairro. Esse era um sonho, né? Então, foi dividido em eixos, colocou em alguns eixos, mas só que os espaços ficam fechados na sua maioria das vezes, né? Aí depois que puder o tempo todo, sabe? Não vou dizer ficar 24 horas, porque também não temos demanda para isso. Mas eu acho que estender o horário, sair do horário comercial, funcionar no final de semana, sabe? Oferecer possibilidades, festivais, né? Mostras, né? São ações dentro da comunidade de grande valia para você poder oferecer espaço e valorizar, né? Até esse artista que você constrói. Porque você abre um espaço das outras, forma um ator e o ator não tem aonde apresentar. Porque o teatro municipal, ele é muito disponível para o prefeito, para a primeira-dama, para os eventos da cidade, né? Então, assim, isso, eu estou falando não só em Suzano, porque a realidade disso é geral. Todas as municípios que eu citei, eu tenho acompanhado também, né, dentro dessa temporada que fizemos, com os testes arte nas praças, você viu, né, a dificuldade que as pessoas têm. Ela fala de tudo mesmo. Ah, eu sei fazer, mas eu não tenho aonde, né? Então, a nossa luta começou por aí. Quando a gente pediu, o Parque Cabeça pediu, com os seus eventos abertos, ofertando para as pessoas a possibilidade de elas mostrarem o seu talento. Hoje, a gente consegue ensinar a pescaria, né? E como fazer o seu peixe e como ofertar esse peixe para o seu parceiro, né? Vamos levar por essa linha. Né? Então, assim, existem vários caminhos, né, que, de repente, precisam ser corridos para que possa lidar, para que possa se lidar com o processo. Né? Então, para a gente entrar no processo, a gente ainda precisa caminhar muito, né? A gente precisa sair do preconceito, a gente precisa sair da estagnação, a gente precisa sair da necessidade de precisar, né? A gente precisa começar a pensar como pessoas que, de repente, têm compromisso. Carissa! Não só com a família. O gato da Cris acabou de entrar em cena. É isso aí, gente. A gente tenta fazer um trabalho sério aqui. Aí a mulher se pinta de azul. É o gato que pula na câmera. Meu Deus do céu. Não dá, não dá. Ai, bom, é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta aqui, se você puder me responder. Eu vou fazer uma pequena introdução. É o seguinte, a relação entre arte e utopia envolve a arte como forma de conceder ou conceber mundos ideais e sistemas de pensamentos que contrastam com a realidade. Tendo dito isso, a pergunta que eu faço para você: qual seria o mundo ideal para o Luciano? Eu não entendo muito a cultura como um ato utópico, sabe? Porque a arte, ela vem de muitos e muitos e muitos anos, né? Os gregos, a Grécia, todos os nossos autores, nós temos, a gente já está numa realidade onde você tem acesso ao verba para você poder desenvolver o seu projeto, o seu trabalho, a sua arte. Então, eu acho que ele não é mais uma coisa própria, é uma coisa real. Eu acho que é uma coisa que realmente já deixou mais que claro que ele desenvolve, nós estamos trabalhando no processo, a
gente quer ofertar o reforço escolar para ela, nesse cronograma, ele vai ter que fazer uma oficina cultural artística, entende? Então, essa é a nossa proposta. Por quê? Porque a gente sabe da importância que a arte tem na nossa vida para nos ajudar, que nos desenvolve. Então, o ideal para mim seria uma sociedade, e quando eu digo uma sociedade, eu estou falando do meu bairro, não estou falando da minha cidade, estou falando do meu país, onde essa verba que você tem como direito, que ela chegue até você, para que você possa ampliar o seu trabalho, para que você possa agregar mais pessoas no seu trabalho, para que você possa criar uma sociedade que pensa, uma sociedade autônoma, uma sociedade protagonista. Acho que acho que é isso que eu busco. E partindo do princípio que a arte liberta a mente, a arte revoluciona, eu acho que deveria, né, ter um olhar mais atento, né, para a arte, para a educação, porque daí não precisaria de tantos presídios, não precisava de tanto investimento, né, em prisões, né, se houvesse investimento dentro da arte, dentro da cultura e dentro da educação. Sim, teve um pensador que falou isso, né? Falou, invista na educação que você vai precisar investir em tantos muros. Sim. E nós não estamos falando de um muro de concreto, de alvenaria. Muro mental mesmo. Quero dar um salve pro Lampião, né, que deixou uma boa noite pra gente, né? Salve, Lampião, máximo respeito. E o Lampião, ele também tem o projeto dele lá na Grande ABC, né? Que ele é um ativista local que também faz pelo seu bairro, né? O rap sempre ativo, né? Então é outro exemplo, né, de que quando a gente quer, a gente conquista, né? A gente vai à luta, mesmo dentro da cena independente, e a gente busca os nossos aliados, e de uma ideia, né, a gente vai semeando, né? Maravilha, e que bom que está crescendo muito isso, né? Que está crescendo, que as pessoas estão indo para a rua, que estão lutando, que estão colocando o projeto em ação, sabe? Isso é muito importante e a gente está retomando aí nossos ativistas, nossos guerreiros, né? Nossos guerreiros de fé, como os nossos. Sempre. Isso aí. Valeu, mamãe Smurf. Tá igual a mamãe Smurf com essa mão azul aí. Cris, é o seguinte. Vamos puxar? Já deu já. Vamos, eu só tenho duas questões aqui, até para não gastar o Luciano, né? Porque o Luciano ele fez uma cirurgia no dente e ele não ia se esforçar muito, mas não tem como, né? A empolgação, como é que é? Sim, é muito bom. A galera fala assim, ó, eu vou participar, mas o máximo estourando 1 hora. E 1 hora da galera vira 2 horas, vira 3 horas. 1 hora com a Cris? Fala pra ruim. Então, ô Luciano, quais... Eles têm a possibilidade de falar, é muito bom. Isso. É só a informação entrando, a gente acaba ficando doido. Então tem que falar. Sim, mas é muito bom a gente dar voz à galera, né? Pra gente conhecer, porque quantas pessoas convivem ali com você, mas não te conhece verdadeiramente, não conhece as diretrizes do seu projeto. Então, esse espaço é para isso, né? Para que as pessoas possam conhecer quem é o Luciano, o que o Luciano faz, o que ele almoça, o que ele janta. Isso que a gente não quer saber. A gente quer saber da sua arte. Isso mesmo.
Isso é importante. Se eu fosse falar aquilo que eu janto, nossa, tem gente que ia me matar, que eu nem janto, na verdade. Mas, enfim, é muito importante para a gente que faz esse trabalho independente, ter um canal, né, poder colocar nossa voz, poder ser ouvido, né, e através disso a gente poder agregar mais pessoas e incentivar também outras pessoas, né, que de repente Sim. está lá, né, no fundinho lá do baú, tentando, né, ingressando, não sabe por onde, não sabe como. Então, ó, nós estamos no Miguel Badra, a Cris está aí, ó, no canal, está no Instagram, né, o JP está com a gente aí também, né, e tem várias outras pessoas também que tá dando oportunidades, tá bom? Só procurar e fazer contato, né, contato é importante. Isso mesmo. Ô Luciano, quais os próximos passos do projeto Desperte a Arte? Uhum. Bom, então, hoje, como eu falei, né, a gente busca, né, melhorar, inflamar esse programa de benefícios, né, que a gente oferece para os nossos associados e fazer o lançamento da nossa carteirinha, né, a gente quer lançar ele como um cartão de benefícios mesmo, onde as pessoas possam ter acesso a tudo, né, de forma acessível, né, e, bom, hoje a gente precisa de um espaço, como eu falei, para a gente poder ofertar essa parte científica do projeto, que são onde nós vamos mexer com a parte intelectual, né, de reforço escolar, a questão da defasagem, do aprendizado, está muito grande, né, que as crianças estão saindo da escola sem poder ler, sem poder aprender, ou com uma letra inelegível, né, que fala, e tudo que eu quero entender, né, enfim, essas crianças elas precisam, né, desse apoio, né, e a gente também aparece como um suporte, né, e propõe então essa ideia de oferecer esse espaço que é o espaço do saber, desperte a arte, reunindo parceiros tanto da educação como da saúde, como do empreendedorismo, então possa ter um espaço interativo, um espaço onde as pessoas possam tanto se desenvolver ou como também desenvolver o próximo, né, dentro dessa ideia. E é isso. E também estamos agora estamos indo para o final do ano, então nós vamos aí para o nosso Natal Solidário, né? Dia 11 vamos ter a Festa das Crianças, né? E estamos abertos a propostas, a apoio e a colaboração. Maravilha. E o Lampião com certeza deixou uma pérola, né, JP? Tá aqui, tá dizendo o seguinte: nós realmente é resistência, e não é aquela de chuveiro, não. Com certeza. Lampião e suas frases cômicas. Vai vendo. Agora, para fechar, eu queria falando sobre a resistência, né? Para você, o que é a resistência cultural? Se manter vivo, né? Dentro de um cenário tão crítico. Se manter ativo. Igual eu falei que no começo que o nosso espaço ele foi construído dentro de um período onde muitas pessoas achavam que era o fim do mundo. E ele pegou, e essa pandemia, ela pegou para colocar, na verdade, as coisas no lugar. Né? Então, pessoas que, de repente, tinham, né, seus objetivos, que tinham lá sua autonomia, elas foram para as ruas, né? Elas foram para as cabeças. Elas mostraram que poderiam. Algumas pessoas não conseguiram vencer isso. Né? Muitos fecharam as portas, amigos nossos de trabalho, infelizmente, perderam muito. Quer dizer, na verdade, eu posso dizer que depois da pandemia, eu acho que com essa ideia do espaço, do espaço cultural, do centro de referência, a questão do projeto de arte,
a Companhia Teatral Quatro Cabeças, ela deu uma estagnada na questão de produções, né, teatrais, tal, essa coisa. Mas só que a gente está do outro lado, nós estamos ativos, colocando a nossa companhia em evidência, nós estamos construindo um projeto onde esta companhia, ela é administradora, né, e obviamente que a gente também, assim, esqueci de falar isso, cara, que é muito importante. Não, acho que não, acho que está no momento agora. Porque a gente, depois da pandemia que a gente lançou o espaço, a gente fez uma parceria muito forte em São Paulo, que foi com a Rosângela Congo, que é uma das principais coordenadoras daquele movimento do Mauá, né, onde nós fizemos um período de ensaio e trouxemos, né, uma realidade uma ideia de sarau para dentro de uma ocupação, né, que de repente ele recebeu, né, do governo um incentivo para poder se formar em habitação, né, se formar assim, de forma legal, né, em habitação, e nós estamos em parceria com esse pessoal agora, onde a gente está conseguindo levar o trabalho, né, efetivo da companhia. O projeto Despertar aqui na cidade toma um pouquinho de espaço nosso, toma muito tempo nosso, então fica um pouquinho difícil a gente poder conciliar tudo de uma maneira tão efetiva. Mas a gente vai colocando as coisas no lugar e vai dando início a tudo e realizando da maneira possível. Né? Mas eu quero agradecer também a Rosângela Congo pela essa oportunidade, né, com a gente, a pessoa, né, da Rosângela, e o projeto dela, que é maravilhoso. E aí, então, eu acho que é isso. Se você consegue, dentro desse cenário, dentro dessa dificuldade, dentro dessa realidade, você tem que se manter ativo, colocar o seu projeto bem abaixo, né, de algumas pessoas que não acreditam ou que não apoiam o seu projeto. Estou dizendo pessoas que têm condições de fazer isso. Isso é gratificante, é muito importante para a gente, artista, né? Legal. Eu esqueci o que eu ia falar. Poxa vida. JP. Bom, acabamos de ter o momento Demência, patrocinado pela Cris Roots. Mamãe Smurf para os íntimos. Olha, vocês não estão vendo o desenho do Smurf. Essa mão azul aí, porque ela sujou a mão aí com a caneta, tá? Porque não está avisado. Isso vai dar um corte bonito. Olha, graças a Deus, o Luciano é uma pessoa, né, que é de casa, eu posso dizer que ele é daqui da minha casa, né, então já conhece já, então sabe que acontece, as coisas acontecem. Essa tua mão azul aí, eu tô me segurando aqui. Mas tudo bem. Bom, acho que já pode... Fala, Luciano. Uma pergunta para a Cris. Você já está falando de forma remota? Boa, Luciano. Então, que vamos partir. Eu quero que agora ele faça a parte de encerramento, né? As considerações finais. As considerações finais, Luciano, por favor. Vamos restabelecer a seriedade desse programa. Vamos lá. Vamos nos concentração. Bem, primeiro eu quero agradecer toda a galera que está aqui comigo, seja ele voluntário, colaborador, que sem eles, o associado também, né, que a gente atende. Sem eles não tem para quê, não tem porquê, né, não tem... Quero agradecer primeiramente também a Deus, né, que eu sou uma pessoa bastante nessa questão dessa ideia da religião. Então, assim, quero agradecer muito a Deus, meus orixás que me protegem, que me dão forças, né, e dizer, assim, que é um grande privilégio, como eu já disse, né, não querendo ser uma santo, mas é importantíssimo
a gente ter aonde a gente poder colocar a nossa voz, né, poder falar do nosso trabalho. Dizer que nós estamos abertos também a parcerias, nós estamos buscando parceiros para que a gente possa realizar de forma de uma forma total, né, esse projeto, né, inflar esse programa de benefícios, trazer mais parceiros, né, que tenha consciência da sua importância, né, dentro da sociedade, eliminando um pouquinho os resíduos, né, dentro das atmosferas, como nossos rios, nossas matas, né, essa destruição toda, essa poluição, eliminar não, mas diminuir, fazer nossa parte, melhorar o nosso ambiente, né, vamos melhorar o nosso ambiente, né. Eu tenho certeza que o vizinho aqui de perto aqui, ele já está bastante aliviado, porque 15 pessoas deixaram de jogar o seu lixo ali dentro e está doando para a gente, né? Está doando para a gente. E a gente está buscando fazer da melhor forma possível essa discussão interior, construindo, produzindo produto de limpeza, né? Produzindo artesanato, né? Ofertando um espaço, né? Que também é uma direção de renda, ofertando um espaço onde as pessoas possam interagir, né? As pessoas possam se encontrar, né? Então, assim, o espaço está aberto para visita, para quem quer conhecer, né? Para parceiros, e estamos atendendo todos os dias. Eu falo de segunda, de terça a sábado, porque a gente tem numa rede, mas aqui, eventos, como eu disse, são fim de semana, então está aberto para o fim de semana, tá bom? Estão todos convidados a vir, conhecer o nosso trabalho e ser um parceiro, um ativista, um colaborador. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando. Eu estar aqui, prazer conhecer você, eu não conhecia, né? A Cris, né? A gente é parceiro de muito tempo, mas é sempre bom conhecer pessoas novas e eu gostaria de poder. Agora estou com vocês aqui, tá bem? Obrigado. A recíproca é verdadeira. Eu quero agradecer ao Luciano, né, pelo pronto atendimento, né? Faz tempo que eu gostaria de convidá-lo, né, para estar participando, falando desse projeto maravilhoso que é o Desperte a Arte. Não só o Desperte a Arte, né, porque o Luciano é um cara das grandes ideias, né? Aqui tinha um projeto também, o Papo Agora é Rock, né? É um projeto muito legal também, né? Então ele é um cara muito dinâmico, espetacular e de grandes ideias e que precisa, né, que as pessoas tenham os olhos voltados a esses projetos, né, dentro da sua cidade, porque onde, né, a cultura, a tal da cultura, né, das culturas públicas não chegam, o bom senso chega, a boa vontade chega de pessoas iguais ao Luciano, que vai lá, arregaça as mangas, né, e mete bronca, mete marcha. Então, para mim foi essencial você aqui com a gente, né? Gratidão novamente por ter aceito participar com a gente, né? Ainda mais num dia meio atípico, né, de uma cirurgia, né, e tá aqui com a gente, né, é um privilégio para nós ter a sua presença. Eu jamais deixaria de participar. Mesmo se eu estivesse na cama, eu estaria... Oh, Titi, meu Deus! É isso aí, galera. Então esse foi mais um Conexão Roots, com a participação do Luciano, da Smurfette aí, né, com a mãozinha azul. Dá tchau aí, Smurfette. Dá tchau aí, Smurfette. E vamos encerrando aqui mais um programa. Lembrando que semana que vem a Conexão Roots vai ser na quinta-feira. Peraí. Diga, Lu. Fala. Fala, Muito obrigado, viu, por depositar um pouquinho do tempo de vocês aí no nosso programa. Porque isso. O privilégio foi tudo nosso. Para todos. Valeu.
Então é isso aí, galera. Então lembrando, quinta-feira, o Conexão Roots, tá? Não vai ser na sexta, vai ser na quinta-feira. Vamos estar aqui também, uma entrevista muito maneira, compareçam. E é isso aí, galera. E de segunda a segunda, se liga lá, é só digitar Google, dá o Google, zeno.fm barra rádio JP 67 Som da Resistência, e venha ouvir o Corte Podcast, e venha também ver os nossos cortes no Instagram e lá no YouTube, né? Na minha página, JP Roots, e na página do Conexão Roots também vai estar baixada essa live. Valeu? Boa noite para todos. Tchau e fui. Tchau, mamãe Smurf. Tchau, tchau. Máximo respeito a todos, gratidão a todos que estiveram presentes. E essa foi mais uma Conexão Roots na sua JP Roots 67, o som da resistência. E nós aqui de azul na sua tela. Nós não, você. Fui, tchau. Ah, pronto. Ai, ai. Meu Deus. Olha, Oi, Felipe. Não, hoje foi o caramba, viu?